Já está. Ok, então boa tarde a todos, todas. Obrigado por terem aceito este convite, de alguma forma, de estarem aqui hoje, passaram alguns minutos comigo. Vamos falar sobre gestão de projetos, uma coisa muito introdutória. Não vamos aprofundar o tema, porque também não teríamos tempo. E, essencialmente, eu escolhi o tema porque penso que ainda há um bocadinho de confusão entre o que é a gestão de projetos e agora na nova realidade, nesta fase do IT e do digital, o que é que isto tem a ver com a Agile, o que é que tem a ver com outras áreas. Hoje em dia fala-se muito também do estudo de produto. Portanto, escolhi focar mais nas diferenças para realçar a gestão de projetos e como é que nós podemos aplicá-la. Okay? Muito resumidamente, eu sou Agile Coach, Scrum Master, gestor de projetos, sou formador também e dou algumas palestras. Estou com a OBEI, esta é a minha segunda volta na OBEI, mas estive com a OBEI desde 2016 até 2020. Depois tive um interregno de 2 aninhos e regressei. E já não era sem tempo. E uma das coisas que eu gosto de fazer é fazer este tipo de eventos, porque acho que na partilha também se ganha muito, ok? Se quiserem depois de alguma forma contactar-me, seja por portas travessas, seja diretamente, estejam à vontade. Para hoje, a nossa agenda é algo preenchida, nós não temos muito tempo, no total temos 1 hora, mas eu vou tentar abordar estes temas todos. Vamos falar o que é gestão de projetos, o que é um gestor de projetos, como é que a gestão de projetos hoje em dia funciona nos dias do digital e destas novas áreas como o Agile e outras. E também focar do ponto de vista de vocês, se quiserem enverdar por um caminho mais Agile, seja como coach, seja como product owner, product manager, seja como Scrum Master, o que é que isto tem a ver com a gestão de projetos e onde é que podem usar, essencialmente, a gestão de projeto mais tradicional, digamos assim. Depois, uns pequeninos dicas e truques para vocês perceberem que, afinal, isto é uma ciência, mas não é rocket science, como eles costumam dizer. Okay? Vamos começar pelo princípio. Porque é que é a gestão de projetos? A gestão de projetos, para nós termos uma noção exatamente do que é a gestão de projetos, temos de fazer a distinção entre um projeto e um produto. Okay? Um projeto é algo que é finito. Tem um início, tem um meio, tem um fim. Tudo o que é um projeto é temporário. Okay? E o objetivo é sempre definido à cabeça, seja um produto, seja um serviço, seja algo, deve ser definido à cabeça o que é que vai ser entregue. Por exemplo, a construção de um edifício é um projeto. A construção de um software também pode ser considerada um projeto. Agora, é preciso depois nós termos também uma noção da dimensão e de como é que isto se interliga. Porque nós podemos ter projetos com projetos lá dentro. Da mesma forma que temos produtos com projetos lá dentro. Ok? Se tiverem questões a qualquer altura, levantem a mão e eu vejo e depois passo-vos a palavra, está bem? Acho que é o mais fácil agora. Ou então deixamos para o fim, como quiser. Só para fazer aqui uma distinçãozinha também um bocadinho mais clara. Quando falamos de produtos, um produto tem um ciclo de vida muito claro, que começa antes mesmo de entrar no mercado, seja ele interno ou externo, ou seja ele para nós enquanto estrutura, seja para um público fora da nossa organização, e começa com a ideação, ou como eu costumo chamar, a fase idiota, quando temos as ideias todas, mas ainda não temos algo concretizado. Depois, a partir do momento em que começamos a pôr alguma coisa cá fora, a construir, ele ganha visibilidade. Okay? Temos várias fases depois do desenvolvimento, temos a introdução no mercado, mais uma vez, seja ele interno ou externo,
o crescimento, a sua maturidade, o clínico, e eventualmente temos um fim. Okay? É preciso que entender que um produto não existe sem projetos. Portanto, nós, para termos um produto, temos um ou mais projetos associados. Mas podemos ter projetos sem ter produto. E podem existir projetos para criar um serviço, podem existir projetos para criar um evento, podem existir projetos para tudo. Né? Quando falamos de produto, é uma coisa completamente diferente. Um exemplo que eu costumo dar é o iPhone. O iPhone é um produto. E nós já vamos já nem sei em qual iteração do iPhone, mas o produto iPhone é um único que nasceu em 2007 para o público. Embora ele tenha surgido no seio da Apple muito antes disso. Okay? Para o produto iPhone tem havido N projetos. O iPhone 4, iPhone 5, X, etc, etc. Depois dentro deles depois há N projetos adicionais ou mais pequenos, como o sistema operativo. É um projeto dentro do produto iPhone. Okay? Por exemplo, tornar o iPhone estanque a água. Pode ter tido projeto associado específico. Portanto, acaba por ser encapsulado no produto N, inúmeros projetos mesmo. Tá? Na gestão de projetos, propriamente dito, o projeto tem um ciclo de vida completamente distinto. Enquanto que o produto pode ser iterativo e em crescendo até que há um declínio, o projeto, se falarmos no projeto, é único. É constituído por 5 fases principais e é linear-se, digamos assim, ok? Temos a parte que corresponde à ideação, portanto, da concepção e iniciação de um projeto. Tipicamente, temos 2 documentos associados, o Charter Initiation. Estes documentos que eu menciono aqui e outros tópicos é o que vem mencionado no Project Management Institute, que é a entidade de referência na gestão de projetos. E aqui uma ressalva, a gestão de projetos como um todo, não apenas de software ou de digital, ok? Gestão de projetos. Aqui é a mesma coisa, o iPhone como criar ou desenvolver ou construir o edifício, continua a ser o PMI, a entidade de referência em como se deve gerir um projeto para qualquer coisa. Okay? Continuando, a definição e planeamento, que é das fases mais importantes que nós estivermos a falar de um projeto, em que analisamos o âmbito, o orçamento, devemos ter as chamadas WBS, ou Work Breakdown Structure, onde tentamos partir em pedaços mais pequenos todas as coisas que temos que entregar, todas as fases de construção. Pois muitas vezes utilizam-se os famosos gráficos de Gantt, onde todas essas fases são alinhadas numa linha temporal, onde identificamos também dependências. Plano de comunicação, que muitas vezes é chamado também de um RACI Matrix, que é uma matriz RACI, onde temos a identificação mas são coisas diferentes. Hein? O plano de comunicação e o RACI Matrix são complementares e não são iguais. O plano de comunicação é, essencialmente, onde está documentado todos os stakeholders envolvidos, quem é que devemos contactar no caso de A, B ou C, e a vários níveis, stakeholders diretos ou indiretos, portanto, pessoas envolvidas diretamente no projeto e pessoas envolvidas indiretamente. Para vos dar uma referência, se nós estivermos a desenvolver um software para a nossa empresa, precisamos, quem é que são os stakeholders diretos? É a equipa de desenvolvimento, será a pessoa responsável pelo projeto propriamente dita, não é? Quem é que são os stakeholders indiretos? Provavelmente poderíamos ter que contar com pessoas da área de marketing, pessoas da área de comunicação, porque, seja como for, vai tocar ou impactar
vários departamentos, está bem? Quando falamos do Racing Matrix, estamos a falar de definir dentro dessas pessoas qual é o nível de comunicação. Se é uma pessoa que é responsável pela tomada de decisão, se é uma pessoa que deve ser informada, se é uma pessoa que não é o responsável, mas é chamada accountable, daí o A do Racing, ok? Portanto, é onde nós definimos o nível ou o tipo de comunicação entre os stakeholders, ou com os stakeholders. Finalmente, a gestão de risco, que também deve ser criada de início. Na fase seguinte temos a execução, que é tipicamente quando desenvolvemos, quando criamos, quando construímos, e aí normalmente fazemos o tracking da evolução do projeto, temos os KPIs para avaliar a performance das equipas, também avaliamos a qualidade fase a fase e fazemos a gestão de expectativas em relação à conclusão do projeto. Numa gestão de projetos tradicional, a monitorização e controle é uma fase posterior. É quando avaliamos a qualidade daquilo que estamos a entregar, é quando estamos também a avaliar custos e o esforço e a performance e se estamos a atingir os objetivos. Okay? E finalmente, no fecho, se tudo correr bem, fazemos o chamado post-mortem, que é para avaliar como é que o projeto correu, uma espécie de uma checklist de todos os itens e depois a fazer o report final. Esta é a estrutura base de um projeto a ser gerido. E é isto que um gestor de projetos deve fazer, é atravessar estas fases todas para um projeto, seja o qual for, e fazer as suas checklists todas, verificar se tem os documentos todos necessários, se a comunicação com os stakeholders é cumprida e por aí adiante. Parece algo um bocado chato, mas não é. Okay? Então, mas o que é de facto um gestor de projeto e o que é que o diferencia do gestor de produto? Um gestor de projeto tem que garantir que um projeto se cumpre. Okay? É a pessoa que é responsável por gerir orçamento, por gerir recursos e por fazer o acompanhamento do progresso desse projeto. E a pessoa que deve comunicar com os stakeholders como é que as coisas estão a acontecer. O foco do gestor de projeto, essencialmente, é pegar em iniciativas estratégicas e converter em algo palpável, mas garantir que aquilo se cumpre dentro do tempo e do orçamento. Esse é o foco principal. Tempo, orçamento e com os recursos que nós temos disponíveis. Já um gestor de produtos, se estivermos a falar de produtos, tem uma visão mais para fora. Okay? Enquanto que o gestor de projeto tem uma visão mais para dentro, o gestor de produto olha mais para fora. Tem pesquisas para ver quais são as necessidades reais do nosso público-alvo. Tem que validar e transmitir a visão do produto com os stakeholders de todos, sejam eles quais forem. Okay? Portanto, mais uma vez, internos ou externos. Tem que desenvolver o plano estratégico daquele produto, chamado tipicamente do roadmap, não é? E depois, com base nesse roadmap, depois transmitir às equipas, às vezes um produto, mais uma vez, pode ter mais do que um projeto, e mesmo que seja um projeto único, podem ter várias equipas a trabalhar em simultâneo, e a responsabilidade do gestor do produto transmitir o roadmap, a visão e o plano estratégico para todas as equipas envolvidas. Okay? Há aqui uma grande diferença. Quando o gestor de projeto avalia outputs, o gestor de produto avalia outcomes. Não é? E nós vamos focar-nos nisto outra vez, mais para a frente. No entanto, o gestor de projeto precisa ter estas 5 características. Tem que ser um líder nato. Okay? Não é chefe, não tem que ser um chefe, não tem que ser um patrão, tem que ser um líder. Não é? Porque, de alguma forma, ele gera o projeto e com isso vai ter que gerir pessoas também. Não é? Tem que saber comunicar para cima, para baixo, para os lados, para todos os lados, literalmente. É uma pessoa cujas capacidades de comunicação têm que ser acima da média.
porque vai ter que saber negociar, vai ter que saber gerir expectativas, vai ter que saber, muitas vezes, pedir às equipas para darem um bocadinho mais, não é? E nós sabemos que estão-nos sempre a pedir mais. Portanto, ele tem que também influenciar, de alguma forma, todos os stakeholders. Ele tem que ser uma pessoa ágil, num sentido que tem que ser flexível. Tem que ser flexível para saber, mais uma vez, negociar com os stakeholders, mas, ao mesmo tempo, conseguir acarretar e aceitar pedidos de mudança. Okay? Que acontecem sempre. Sejamos honestos, não conheço um único projeto que nunca tenha havido uma alteração, algures, no percurso. Okay? Mesmo aqueles que estão muito bem delineados no início, há sempre qualquer coisinha. Finalmente, o gestor de projeto deve ter conhecimento daquilo que fala. Não tem que ser um técnico, não tem que ser um especialista, mas tem que ter algum conhecimento, porque ele vai contactar diretamente com as pessoas que desenvolvem, vai contactar diretamente com as pessoas que pedem, com as pessoas que têm a necessidade. Portanto, tem que ter o conhecimento do negócio, ok? São as 5 características base e principais de um gestor de projeto. Se vocês olharem para isto, estas 5 características não são exclusivas para gestores de projetos. Eu diria que são exclusivas para todos os tipos de gestores. Mas como é que isto agora tudo se enquadra nos dias que correm? Nós hoje em dia temos ouvido falar que com o Agile a gestão de projetos desaparece, etc. Primeiro, e antes de mais nada, a gestão de projetos nunca vai desaparecer. Okay? Não há forma disso acontecer. A verdade é que, se nós pensarmos em projetos, mais uma vez, seja em IT ou não, mesmo que temos uma empresa completamente agile, por exemplo, em que toda a gente trabalha em modos agile, alguém ainda tem que gerir a parte de recursos, a parte de orçamentos, a parte de gestão de expectativas, a parte toda, passa a expressão chata, que o gestor de projeto tem que fazer. Okay? Não são as pessoas ligadas a equipas agile, não são Scrum Masters, não são Product Owners, não são Product Managers que fazem que desempenham essas funções. É o gestor de projeto. E por isso é que cada vez mais nós vemos em empresas, isso é mais visível até nas empresas maiores, em que temos PMOs, temos gestores de projetos e depois, a outro nível, podemos ter gestores de produto, podemos ter depois Product Owners e depois ter Scrum Masters, Agile Coaches, etc. Toda a gente a trabalhar em simultâneo e é perfeitamente possível. Eu já passei por algumas e eu não sei se toda a gente que está aqui se é da OBA ou não, mas se forem, vocês estarão, provavelmente os vossos clientes também terão situações semelhantes. E a verdade é que há sempre necessidade de alguém gerir projetos. Okay? Antigamente era tudo projetos e toda a gente geria apenas projetos. Hoje em dia nós temos produtos, nós temos serviços, nós temos projetos e toda a gente necessita também à mesma de um gestor de projeto. Seja ele qual for. O que é que acontece? Em algumas empresas, os gestores do projeto acumulam funções e depois perdem o título. O que eu pessoalmente acho que, naquilo que eu tenho visto, quando estamos a falar, por exemplo, de gestores de projetos que são também em simultâneo gestores de produto, eu acho que não é que não sejam compatíveis as funções, são, mas é estar a sobrecarregar uma pessoa. Okay? Gerir projetos só preciso já é muito trabalhoso, gerir produtos também é, e pedir uma pessoa que faça as duas coisas em simultâneo é demasiado. Até porque um gestor de projetos não gera um projeto de cada vez. Okay? Raramente isso acontece. Portanto, hoje em dia a gestão de projetos está saudável, continua forte e recomenda-se. E se ainda temos a gestão de projetos em tudo o que não é IT, mesmo no IT, a gestão de projetos ainda se justifica, principalmente se nós estivermos a falar em estruturas maiores. Okay?
Olhar numa startup, as coisas conseguem passar bem, porque já não há necessidade de gerir tantos recursos ou ter tantos projetos em simultâneo, mas em empresas maiores há necessidade para isso acontecer. Okay? Se nós estivermos a ver em como é que isto tudo se liga do ponto de vista da estrutura de uma organização, isto está tudo encadeado, naturalmente, e eu podia ter feito este diagrama ao contrário e começar com a visão e ir para fora, mas eu acho que é mais explicativo se olharmos de fora para dentro. Se começarmos com a visão de uma organização, okay? E sendo que a visão é o propósito da organização, porque é que eles existem, porque é que a organização existe. Okay? Com base nessa visão, são criadas estratégias. Geralmente as estratégias podem ter estratégias de 1 ano, 2, 3, 5 anos, inclusive. Estamos a falar de médio e longo prazo. Com base nessa estratégia é criado um portfólio. E aqui por portfólio pode ser portfólio de produtos, pode ser um portfólio de serviços, pode ser um portfólio de qualquer coisa, ok? O que é que a organização produz, no geral? Okay? E depois podemos ter programas. Para quem não sabe, programas é ter vários projetos debaixo do mesmo chapéu, se quiserem, que estão correlacionados, e isso chama-se um programa. E temos também a figura do Program Manager. É um dos percursos tradicionais do gestor de projeto, eventualmente a chegar a gestor de programa. Okay? Dos programas, então, teremos os projetos, que podem ser projetos apenas, podem ser projetos para produtos ou para serviços. Okay? E temos organizações grandes que têm tudo. Posso dar o exemplo da Siemens, que é uma mega estrutura, que eu costumo dizer que não há uma Siemens, existem várias Siemens. E organizações como a Siemens, por exemplo, não produzem apenas produtos, mas também serviços. E têm projetos, por acaso da Siemens, tem projetos de estruturas termoelétricas, que são gigantes, não é? Estamos a falar de barragens, portanto, são vários níveis. E depois, o nível mais baixo, a fazer tudo funcionar, temos projetos. Portanto, a base de tudo o que é desenvolvido, e mesmo que estivemos a falar do ponto de vista de um desenvolvimento ágil, seja com Scrum, seja com Kanban, seja com qualquer coisa, em que podemos trabalhar com alguma indefinição de timings, digamos assim, que é mais variado. No entanto, ainda temos projetos, até podemos falar que quando estamos a focar-nos num determinado software, numa aplicação, numa plataforma, mas depois temos aquela feature que é para ser desenvolvida, isso em si acaba por ser um projeto. Temos que iniciar o desenvolvimento, temos que planear, temos que desenvolver, temos que entregar. Isso é um mini projeto também. Então, se quiserem, tudo é um projeto. Okay? E sempre no nosso triângulo, que depois varia da forma como abordamos a gestão em si, o âmbito, o tempo e os recursos, no caso típico de uma gestão de projetos tradicional, ou waterfall, se quiserem, normalmente o âmbito é fixo, é algo que é estático. Não é? E depois nós temos que jogar com o tempo e com os recursos para tentar entregar tudo o que vem no âmbito. Se tivermos uma postura de gestão do projeto ou do produto mais ágil, então invertemos, durante X tempo, com os X recursos que temos disponíveis, o que é que conseguimos entregar? E torna-se variável o âmbito e nós fixamos um tempo e um nível de recursos para entregar algo. Okay? Está tudo muito silencioso. Partindo deste tema, como é que isto então se relaciona com o Agile hoje em dia, se nós quisermos ser Agile, mas ainda manter a questão da gestão de projetos? Se olharmos para o diagrama anterior,
Isto seria outra forma de olhar para aquele diagrama. No entanto, não me parece que seja esta a postura mais adequada de olhar para isto, ok? Porque, na verdade, o funcionamento é mais assim. A gestão de projetos e a gestão de produto ou a gestão de serviços têm que trabalhar em conjunto. São equipas separadas. Temos o gestor de projetos, mais uma vez, a pensar do ponto de vista de recursos, do ponto de vista de orçamentos, do ponto de vista da infraestrutura e dos timelines. Temos de gerir expectativas para os nossos stakeholders, sejam clientes externos, sejam clientes internos, ok? E depois temos as pessoas que são focadas em gerir o produto ou o serviço, que estão virados mais para fora, vão ter tal trabalho de benchmarking, de analisar as reais necessidades dos nossos clientes, se estaremos a fazer as coisas certas, né? Se estamos a fazer as coisas bem feitas, estaremos a fazer as coisas certas, e depois assim, trabalhando em paralelo e com estas duas figuras a ajudar, então temos as equipas de desenvolvimento. Ok? Isto são duas posturas distintas também do ponto de vista do Agile, nisto da gestão de projetos, porque quando estamos a falar de gerir projetos e produtos e serviços, falamos de equipas de desenvolvimento. Tipicamente, são equipas pequenas, pode ser com Agile Coach ou com Scrum Master, com um facilitador, e depois ter um Product Owner ou alguma coisa assim que está a fazer a relação com os produtos a ser desenvolvidos. Isto é esta camada aqui. Se nós estivermos a falar em Agile do ponto de vista da estrutura, a coisa é completamente distinta. Okay? Aqui já estamos a falar, por exemplo, do KPR, estamos a falar de se temos uma estrutura baseada em holacracia, é outro nível de agilidade que não tem a ver com desenvolvimento de nada específico, tem a ver da forma como estruturamos a organização. Okay? Portanto, quando ouvirem falar em Agile também, hoje em dia já não é exclusivamente para desenvolver software ou desenvolver o que é que seja. Hoje em dia estamos a falar de Agile também na organização, nos recursos humanos, no marketing e por aí adiante. Para o que nos interessa hoje, o gestor de projetos está focado com o desenvolvimento de produtos, de serviços e trabalha diretamente com as equipas a este nível. Não é? Está entendido? Ok. Como é que estamos de tempo? Estamos bem. Onde é que podemos usar a gestão de projeto? Voltando ao tema que acabei de falar e que já mencionei várias vezes, o facto de eu estou a projetar a olhar mais para dentro leva a que o foco dele seja mais orientado aos processos, à standardização desses processos, eliminar a variabilidade, garantir que há alguma predictibilidade ou predictabilidade na gestão de expectativas, de timings, etc. Portanto, o foco dele é garantir que os outputs se cumprem. Daí os gestores de projetos adorarem KPIs. Daí os gestores de projetos adorarem controlar e monitorizar tudo a toda a hora. Os reportings, e depois há muito foco na decisão centralizada, e portanto mantém-se aquela estrutura hierárquica muito, eu tenho que fazer o report para cima, tenho que fazer o report para cima, etc. Que é válido em algumas áreas, não é que seja que não o seja, pronto, não vamos antagonizar a gestão de projetos só porque sim. A verdade é que o foco deles é muito mais para dentro, ok? E estão muito mais focados em gerir, mais uma vez, em gerir os outputs e o tempo e a expectativa e os recursos. Se estivermos a falar de um ponto de vista de Agile, das equipas Agile, eles estão viradas para fora, estão viradas para os outcomes, entregar valor ao cliente final. Mas podemos, como nós vimos no diagrama anterior, podemos ter os dois em conjunto, ok? Agora, nós temos que saber se nós precisamos ter uma gestão mais eficiente ou uma gestão mais eficaz.
E muitas vezes as pessoas não sabem a distinção entre uma e outra e confundem as palavras. Bem? Principalmente se nós estivermos a falar, hoje em dia, uma parte das empresas trabalham ou funcionam em inglês, uma parte dos materiais que existem são em inglês, e mesmo nesses materiais as palavras são muitas vezes confundidas e não são e nem são escritas onde deveriam ser, digamos assim. Mas é importante ter esta distinção. Nós temos que ter a capacidade de avaliar o projeto que nós estamos a iniciar, para saber se ele deve ser desenvolvido de uma forma eficiente, eficaz, uma ou outra ou as duas. Okay? E aí sim nós podemos então olhar para um diagrama deste tipo para nos ajudar. Se nós tivermos todas as certezas, se tivermos tudo, o conhecimento todo sobre os requisitos, sobre o âmbito, não é? Sobre tudo o que temos para entregar, e depois ao mesmo tempo tivemos também todas as certezas e mais algumas sobre como é que vamos entregar, se tivermos toda a infraestrutura já definida, se não houver dependências, se tivermos todos os materiais necessários, tivemos as equipas construídas, temos tudo documentado já à cabeça, então nós podemos ter uma abordagem waterfall em que a gestão de projetos tradicional se aplica. Okay? E podemos gerir o projeto com aquela sequência de 5 fases que eu mencionei no início. É tão simples quanto isto. Tudo é claro, tudo é conhecido. Agora, nós já sabemos também, e eu também já mencionei, que tipicamente acontece sempre qualquer coisa. Há sempre qualquer coisa que muda. E quando estamos a falar de um projeto, se estivermos a falar de um projeto de 3 meses ou mais, o fator desconhecido começa a ser muito complicado. Há demasiados imponderáveis. Conseguir identificar e gerir risco em projetos dessa dimensão torna-se virtualmente impossível. E o próprio mercado pode mudar de um dia para o outro. Nós estivemos a falar no desenvolvimento de um projeto para entregar qualquer tipo de software, por exemplo, e investimos tempo e dinheiro para entregar uma coisa que o Voice só vai estar pronta daqui a um ano, e normalmente é o que aconteceria se nós tivéssemos uma abordagem tradicional, waterfall. O que vai acontecer provavelmente alguém vai lançar algo equivalente ou até melhor antes de nós. Okay? Então, o que é que devemos fazer? Devemos então identificar se de facto esses fatores de imponderáveis. Primeiro, qual é o tipo de imponderabilidade desses fatores, e depois também qual é o risco associado. Se estivermos a falar só de risco técnico, okay, temos que ter uma postura mais agile, independentemente do framework, se usamos Scrum, Kanban, o que for. Okay? Temos de ter uma postura que nos permita entregar o que é que seja em ciclos curtos, pelo menos até nós termos os dados todos que necessitamos do ponto de vista tecnológico. Raramente acontece. Okay? Se esses imponderáveis forem do ponto de vista social ou político da estrutura, seja por que fator for, seja pela organização, seja por fatores políticos e sociais internos à organização ou até externos, mas que nós internamente saibamos tudo o que precisamos de saber, do ponto de vista da estrutura, da equipa, do ponto de vista tecnológico, etc., podemos ter uma abordagem híbrida. As abordagens híbridas não são fáceis de conseguir, no entanto, a maioria das empresas é o caminho que seguem. Aquilo que eu costumo chamar, por exemplo, o After Scrum Fall. Temos uma fase inicial muito tradicional, depois pomos as equipas a desenvolver com uma framework ágil, e depois a parte final da monitorização e de operações volta a ser linear. Okay? O que acontece é que isto não serve para nada se nós não tivermos a colaboração dos nossos clientes durante a fase de desenvolvimento. Estamos a desenvolver em Scrum, por exemplo,
em ciclos curtos, sem ter o feedback do cliente final durante esses ciclos curtos, não vai servir de nada. Vamos deparar-nos com um problema mais à frente, garantidamente. A partir do momento em que estes fatores de desconhecimento são maiores, então estamos a falar de ter uma postura agile, mais uma vez, seja qual for a framework. Se houver o caos, se não houver clareza nenhuma, aí a minha recomendação direta é, dentro do Agile, usem Kanban. Que já não tem que trabalhar com ciclos, tem a trabalhar com first in, first out. À medida que vão chegando os pedidos, vão desenvolvendo, ok? Isso permite-nos saber mais ou menos como é que devemos usar a gestão de projetos. E reparem, em qualquer uma destas hipóteses, o gestor de projetos é necessário. Agora, enquanto que no Waterfall só vai ser necessário um gestor de projetos, okay? Nos outros, se calhar já precisamos de outras figuras para ajudar. Seja um coach, seja um facilitador, seja um Scrum Master. Okay? E aí já não é o gestor de projetos a única pessoa responsável por garantir que o projeto se cumpre. Porque aí já está fora das nossas mãos. Não é? Há uma frase que eu costumo usar e que para mim diz tudo, que é: nós não devemos gerir pessoas, nem devemos gerir o projeto. Nós devemos gerir o sistema. Ou seja, independentemente do tipo de projeto que for, a nossa obrigação enquanto gestores de alguma coisa é garantir que todas as pessoas envolvidas têm condições para fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Se estivermos a falar de um projeto Waterfall, é garantir que eles têm todos os dados que necessitam para pegar numa ponta e ir até ao fim e entregar. Se estivermos a falar de uma postura mais agile, seja qual for, é a mesma coisa. É saber que temos que trabalhar com outras pessoas que nos vão ajudar, mais uma vez, coaches ou Scrum Masters ou o que for, e dar-lhes as condições necessárias, dar-lhes os recursos. E por recursos não estou a falar só de pessoas, eu nem gosto de chamar pessoas recursos, mas é o que é. Estou a falar de equipamentos, estou a falar da estrutura que sustenta a organização para desenvolver o que necessita, ok? Está entendido isto? Preciso de clarificar alguma coisa? Vocês estão todos muito silenciosos. Pronto. Eu estou na segunda circular, Continua. mas estou a gostar da apresentação. Obrigado. Pronto. Não sei se estás a ver alguma coisa, se estás só a ouvir. Mas pronto. Mas depois acho Não, estou a ver também, estou a ver. Ok, obrigado. Estou a ver também. Finalmente, truques, dicas e algumas coisas que eu possa partilhar pela experiência que tenho, ok? Para mim é fundamental toda a gente entender que nesta coisa da gestão de projetos é necessário saber fazer as perguntas certas. Mas para fazermos as perguntas certas temos que saber quais são. Agora, quando nós sabemos, temos que fazer as certas e as erradas e não podemos ter medo de o fazer. Eu costumo dizer sempre, e digo isto não só a colegas, mas digo também a alunos, não há perguntas idiotas. Okay? Eu costumo também usar um lema que eu uso que é assim: ignorância não é um defeito. Defeito é ser ignorante, saber que o é e não fazer nada para o mudar. Okay? Nós sabemos que não sabemos, temos que tentar fazer alguma coisa para saber, digamos. Portanto, devemos saber fazer as perguntas todas necessárias e nunca assumir nada, porque os nossos clientes, primeiro, não têm que ter o conhecimento técnico. Muitas vezes nem eles próprios sabem o que é que querem. Muitas vezes, mesmo sabendo o que é que querem, não sabem o que é necessário para alcançar isso. Eu também costumo partilhar uma história que é real, não aconteceu comigo. Aconteceu com um formador que eu tive de Scrum. Eu fazia, peço desculpa, minha cadela está a ladrar. Um formador de Scrum que estava a dar consultoria numa empresa e havia um CEO da empresa a dizer que queria um botão de logout
no site da empresa. E aquilo gerou discussão. E-mails para a frente, para trás, telefonemas, etc. O que é que o CEO quer, o que é que não quer, e ninguém se decidia a fazer-lhe a pergunta certa. Okay? Até que depois houve alguém que foi ter com ele, bater-lhe à porta e dizer: mas explique-me lá o que é que quer fazer, quer botão logout. É porque nós não temos login, nós não temos área reservada. Não existe isso no nosso site. Então o CEO mostrou, abriu o seu laptop e mostrou: é como este site que eu tenho aqui. Eu, quando carrego no botão de logout, aparece-me esta janela. E eu quero uma janela igual. Portanto, para o CEO, era o botão de logout que fazia a diferença. Nada mais senão o botão de logout. Quando ele não tem o conhecimento técnico para explicar que o que ele queria era o que na altura se chamava o interstitial. Não sei se alguém é do tempo dos interstitials, eu sou. Basicamente eram janelas que abriam, pop-ups, se quiserem, que abriam quando clicávamos alguns. Portanto, reparem, por não se fazer uma pergunta diretamente a uma pessoa, andaram para ali a perder tempo, e tempo é dinheiro. Mandar mails a tentar perceber o que é que o CEO queria, porque tinham medo de fazer a pergunta idiota. Ou de explicar, ou de lhe dizer, mas olha que isso não é possível porque nós não temos. Portanto, perguntem sempre tudo. Nunca assumam nada, nunca preencham espaços em branco. É um risco muito grande. Principalmente se estivermos a falar em gestão de projetos tradicional, linear. Depois não temos tempo para voltar atrás. Ou se o tivermos que fazer, é despesismo, se eu chamamos assim. É estar a deitar dinheiro à rua. Ok? Peço desculpa. Em relação à eficiência, mais uma vez, focando naquilo que vos tinha dito, vocês podem ter o vosso projeto ultra eficiente, on time, on budget. Os KPIs estão maravilhosos, os outputs estão lá todos. Vocês têm de entregar tudo. Mas se aquilo não trouxer valor, se aquilo que vocês estiverem a entregar for obsoleto, for datado, não estiver a cumprir com as necessidades dos vossos clientes finais, não serve nada. Portanto, quando tiverem, se forem gestores de projeto, não se foquem em KPIs, não se foquem em métricas que na maioria dos casos são vanity, são métricas só para fazer reportes para alguém, só para parecer bonito, e tentem focar-se naquilo que está entregado de facto. Estivemos a falar então na área das tecnologias, tipicamente estamos a falar de software, um tipo de software qualquer. Okay? Falem com as equipas que desenvolvem, falem com as pessoas que usam. Tentem perceber se aquilo que está a ser entregue está a ser aproveitado. Não caiam no erro da Microsoft de lançar, quem se lembra do Office, que tinha aquele clip, o bonequinho do clip, para ajudar. Foram investidos milhões de dólares para desenvolver aquela porcaria e nunca ninguém usou aquilo. Okay? Portanto, falem com as pessoas. A Microsoft tem várias histórias dessas, infelizmente. Portanto, sim senhor, devemos tentar ser on time, on budget, tentar cumprir o calendário, gerir expectativas da melhor forma. Isso é tudo muito bom, porque estamos a controlar custos, estamos a gerir bem os recursos. Mas se aquilo que estivemos a produzir não for utilizado, é lixo. Okay? Se é lixo, tivemos a deitar dinheiro à rua. E então, para isso acontecer, convém que, voltando atrás 2 slides, saibam reconhecer o tipo de projeto em que estão envolvidos. Para isso, o quê? Voltamos ao primeiro item, à primeira dica. Têm que saber fazer as perguntas todas e têm que nunca assumir nada. Tem quase uma pescadinha de rabo na boca. Ok? E estas 4 dicas, digo-vos eu, que são as coisas mais importantes que vocês podem ter na carteira enquanto gestores de projetos. Associado a estas 5 características,
de liderança, a comunicação, a negociação, a agilidade e o conhecimento. Com estas 4 armas, passa a expressão, vocês que estarão no bom caminho. O que é que acontece nos dias 2, na realidade? Um problema que nós temos ainda em empresas que ainda não estão bem a fazer esta transição entre a gestão de projetos tradicional e o Agile, se quiser, gestão de projetos ágil. Nós não temos que estar a usar Scrum ou Kanban para sermos ágeis. É uma questão de mentalidade. Nós temos de nos focar no valor. É que depois toda a gente se foca em ser eficiente e não em ser eficaz. Não é? Portanto, sejam gestores de projetos, mas mais do que serem eficientes, têm que ser eficientes e eficazes. E pronto, basicamente é isto que eu tinha para partilhar convosco. Se tiverem perguntas, esta é a altura indicada. Eu acho que ainda temos alguns minutinhos que eu tinha deixado de parte para isso tudo. É aproveitar, minha gente. Ninguém tem dúvidas. Okay? Tenho uma mão levantada. Diz, só vejo JS, até não vejo nomes, só vejo siglas, mas pergunta à vontade. Como é que te identifiques? E neste momento ninguém te ouve. Sim. Se sou eu ou a Joana que está a tentar falar, mas eu não ouço a Joana. O som dela não está saindo mesmo. Joana, o teu áudio não está a funcionar. Realmente, o áudio dela não está saindo. Assim é difícil. Consegues escrever alguma coisa ou não? Não. Não te deixa lá ver o que é que está aqui. Abri aqui a janela do chat. Joana, tens um comentário? Então, força. Escreve o comentário e eu depois leio para as pessoas ouvirem. Entretanto, enquanto a Joana escreve o seu comentário, se outra pessoa tiver alguma coisa a dizer ou perguntar, força. Ok? Então, a Joana diz que há algum tempo que trabalha na gestão de projeto de coordenação, gestão e coordenação de projetos, mas na área de intervenção e inovação social. Certo. E o que é que tu achas de diferente na tua área em relação àquilo que eu tive a abordar hoje? Ok. Então já tinha ouvido falar do Agile, mas ainda não tinha percebido bem a diferença. Há várias, não há só estas. Eu abordei muito ao de leve, ok? Sobre isso, havemos de fazer um webinar a falar um bocadinho mais da Agile. Mas, essencialmente, se tu quiseres, a postura é muito esta. Enquanto na gestão de projetos tradicional nós somos muito estritos, temos uma linha temporal única e temos um âmbito que é estático, normalmente. Coisa que acontece tradicionalmente é que, quando estamos a chegar ao fim do nosso tempo, alguma coisa que não está bem, e depois das duas uma, temos que investir mais dinheiro ou chamar mais pessoas para tentar resolver, mas entretanto chegamos ao fim do nosso tempo, não é? Numa postura mais agile, o que fazemos é que tentamos entregar coisas em ciclos mais pequenos, não temos que ter o âmbito todo delineado, temos que saber começar de top-down do ponto de vista do que é que tem mais valor agora, o que é mais urgente. Okay? Então vamos nos focar isso agora, enquanto o resto vai sendo pensado.
No teu caso, não sei se aplicaria diretamente, mas garantidamente que há outras práticas e outras técnicas que poderiam ser utilizadas. Okay? E tipicamente as pessoas falam de Scrum e Kanban como sendo os mais conhecidas, mas há dezenas, se não centenas de frameworks e nós podemos fazer cherry picking de técnicas, de práticas, de ferramentas e usar à medida das nossas necessidades. Okay? Obrigado, Joana. Mas há alguém? Pronto. Se mais ninguém tem nada a dizer ou declarar, estou a tentar perceber se mais alguém está a escrever alguma coisa, mas acho que não. Se mais ninguém tem nada a dizer ou declarar em relação a este webinar ou ao tema, resta-me agradecer a vossa presença. Espero que tenham gostado. E mais uma vez, se necessitarem contactar-me por algum motivo, seja através da OLBay, seja através de mim, eu estou no LinkedIn também, não é difícil. O meu nome é estranho e é fácil de encontrar. Ok? E obrigado mais uma vez. Essencialmente é isto.